Ok, começou a gravação. Então, 3, 2, 1. Vou transmitir. Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que estamos mais uma vez aqui reunidos neste ambiente virtual para instalarmos nessa data a nova comissão de licitação da OAB Santo André 38ª subseção. Compõe a nossa mesa virtual o nosso vice-presidente dessa casa andreense, Dr. Leonardo Dominichelli Pereira. Compõe ainda o Dr. Adriano Ribeiro da Silva, presidente da Comissão de Licitação da OAB Santo André. E o nosso palestrante da noite, o Dr. Braz Martins Neto. Muito bem-vindos. Eu passo a palavra ao Dr. Leonardo Dominichelli Pereira para suas considerações iniciais. Muito obrigado, Priscila. Representando aqui a nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, e a diretoria da OAB Santo André, eu declaro abertos os trabalhos da instalação da comissão de licitação, que irá ser presidida pelo doutor Adriano Ribeiro. Nessa noite, nós teremos a honra e o privilégio de receber o doutor Braz Martins Neto, que falará sobre o tema referente à comissão de licitação também. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de parabenizar aqui a doutora Priscila Kogan pela atuação como diretora de comissões da nossa casa andreense, como ela mesma disse, minha amiga, um grande beijo, excelente trabalho, parabéns, Pri. Gostaria de dar as boas-vindas ao doutor Adriano, meu amigo, meu colega, meu irmão, desejar sucesso, desejar que ele tenha muita paciência na desenvoltura desses trabalhos, né? Porque a gente sempre gosta de destacar, né, que o nosso trabalho é um trabalho voluntário. E por ser voluntário, eu acho que a gente acaba se dedicando um pouco mais porque a gente faz por amor mesmo, né? E desejar uma boa-vinda aí, boa chegada aí ao Dr. Braz Martins Neto também. Seja bem-vindo à nossa subseção, mesmo que seja da forma virtual, mas estamos aqui para recebê-lo de braços abertos, né? Bom, sem mais delongas, né? Eu acho que faz parte do ritual de instalação. A Casa da Advocacia Andreense possui mais de 60 comissões. São os grupos de apoio que funcionam como braços da Casa da Advocacia e Cidadania Andreense, com a importante missão de levar a advocacia à frente. E esta noite nós vamos implantar essa comissão que será capitaneada pelo Dr. Adriano Ribeiro. Diante disso, pelos poderes a mim conferidos, na qualidade de vice-presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Santo André, declaro instalada nesta data, dia 14 de agosto, a nova comissão de licitação. Convido, então, o nobre colega, doutor Adriano Ribeiro da Silva, presidente da comissão, para prestar o compromisso solene com esta casa. E, na sequência, dar início a esta palestra tão rica de conteúdo. Adriano, como você não sabe do ritual, doutor, eu vou ler pausadamente, tá? É como se fosse aquele juramento quando nós recebemos a carteira da ordem, né? Eu vou ler pausadamente e você repita. Se o doutor não entendeu ou o áudio cortou, pode pedir que eu repito. Oi. Perfeito, doutor Adriano? Porque tá com um pouquinho de delay, tá, Léo? Tá com um pouco de delay. Porventura ficar parado aqui, porque eu não ouvi, tá? Tá ok. Vamos lá, eu vou dar início ao juramento. Prometo, independentemente da função... Prometo, independentemente da função... que exerço na comissão... que exerço na comissão... respeitar o regimento interno
das comissões permanentes e setoriais. Respeitar o regimento interno das comissões permanentes e setoriais. E cumprir com os deveres profissionais inerentes à função. E cumprir com os deveres profissionais inerentes à função. Com comprometimento, ética e dignidade. Comprometimento, ética e dignidade. Auxiliando a atender os interesses da advocacia andreense. Auxiliando a atender os interesses da advocacia e da sociedade civil. E da sociedade civil. De modo a viabilizar a consecução. De modo a viabilizar a consecução. Dos fins instituídos. Dos fins instituídos. Na Lei Federal 8.906/94. Da Lei Federal 8.906/94. Estatuto da Advocacia. Estatuto da Advocacia. E ditames norteados pela diretoria da 38ª subseção. E ditames norteados pela diretoria da 38ª subseção. Da OAB Santo André. Da OAB Santo André. Perfeito, Adriano. Parabéns. Seja bem-vindo, doutor Adriano. Que Deus te abençoe aí. Muito sucesso. Te desejo felicidades e conte conosco, conte com a diretoria da OAB. Agora vou passar a palavra. Eu preciso passar agora, acho que para a doutora Priscila. É isso, Priscila? Isso, doutor Leonardo. Ok, obrigado. Obrigada. Eu passo a palavra ao doutor Adriano Ribeiro da Silva para suas considerações iniciais. Bom, para mim é uma honra ter esse privilégio de ser o presidente dessa comissão. Então, eu gostaria de agradecer a doutora Andréa pela oportunidade, ao doutor Leonardo pela oportunidade também. Para mim, isso é muito importante. Eu vejo isso como importante também para a advocacia, porque é um tema que norteia o nosso dia a dia. Em tudo que nós fazemos, a licitação ela está vinculada. Então, eu acho que isso só vem a brilhantar, a crescer, né? A desenvolver esse serviço na OAB. Então, eu acho que a intenção é essa. Sou mais um que faz parte do grupo. Eu conto com a ajuda dos colegas, eu conto com a ajuda dos outros presidentes das comissões, com a ajuda de todos. Eu gostaria de agradecer também ao Dr. Brás por ter aceitado o meu convite, de nos dar esse privilégio dessa palestra, porque ouvi-lo falar é muito bom. Eu gosto muito. É isso. E aí devolvo agora a palavra para a doutora Priscila, para seguir os trabalhos aí, tá? Obrigado. Obrigada, doutor Adriano. O doutor Brás Martins Neto é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1973. Doutor Brás, seja muito bem-vindo. O doutor está com a palavra. Todos, doutor Leonardo, Michele Pereira, como bem disse, nós estamos aqui convivendo neste momento especial com a advocacia andreense, né? 38ª subseção, o nobre colega é o vice-presidente. Eu dizia há pouco, antes de nós iniciarmos os trabalhos, que neste momento é o presidente, na medida em que a doutora Andréa não está presente, mas, entretanto, eu quero cumprimentá-lo e peço que estenda esses cumprimentos com carinho e afeto, doutora Andréa, e parabéns a vocês pelos trabalhos que estão realizando frente da subseção. Doutora Priscila, simpática doutora Priscila, a nossa anfitriã, obrigado pela acolhida e também desejo que a colega continue com o empenho que mostra agora à frente da subseção, nessa comissão importante, nessa diretoria importante, que é a diretoria das comissões. Doutor Adriano, na verdade, o privilégio é meu, não é seu, de estar aqui, ocupando esse espaço,
O doutor Adriano é um colega que eu conheci por meio da profissão, por conta de uma empresa da qual ele é advogado, e fui procurado naquela oportunidade para nós tratarmos fazermos juntos alguns trabalhos, e quero dizer a vocês que a escolha é excelente. O doutor Adriano traz uma experiência na área pública, experiência, né, doutor Adriano, que envolve soluções boas, e as soluções que eu poderia chamar de ruins, que seriam antigas do bom, eu não. Para mim, o advogado ele busca soluções que o direito permite alcançar. E o doutor Adriano, nesse sentido, sempre muito dedicado, muito capaz, muito sabendo o que faz e como fazer. E confesso que a presença dele junto comigo nos trabalhos foi um facilitador para esses trabalhos. Exatamente na área que nós vamos tratar, cuja comissão você, Adriano, está assumindo hoje a presidência e, portanto, mercê deste testemunho que eu dou por nosso convívio profissional, eu considero que a substituição não poderia ser mais feliz na escolha. Eu sempre costumo dizer que o mais feliz não quer dizer que não existam outros. Mas quero dizer que outros que pudessem alcançar essa posição estariam rigorosamente empatados com o doutor Adriano na competência, na dedicação que vocês vão ver que ele vai dar à comissão. E aqui estou, e se tratar de uma comissão que vai tratar de licitações, nada melhor do que falar na relação com a administração pública. Relação obrigacional com a administração pública, para chegar a ela, ou você tem dois caminhos, ou ser o agente público, o servidor público, ou ser o agente privado que contrata com a administração pública. E nós sabemos que a administração pública, para contratar, ela tem que atender a um princípio da legalidade, ou seja, ela só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Enquanto nós, do lado de cá, a administração, a chamada condução privada dos direitos e obrigações, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. É o princípio da reserva legal que nós temos que observar, e já a administração pública não. É o princípio da previsão legal. E o grande comando da conduta da administração pública é o artigo 37 da Constituição Federal, estabelece 5 princípios básicos na condução da administração pública. O primeiro deles é aquele que eu acabei de falar, legalidade, portanto, só fazer aquilo que a lei autoriza. Impessoalidade, ou seja, não eleger pessoas para ela contratar por conta de fisiologia, clientelismo ou coisa semelhante, não é? A moralidade, ou seja, é necessário que a administração pública prime pela conduta moral, a moralidade da sua conduta. A publicidade, ou seja, a transparência dos atos praticados. Eficiência na conduta dos seus trabalhos. Há um estatuto das licitações, e ali que está concentrado toda a normatividade que deve reger a conduta do administrador público. Lei 8666/93. A partir dela, que você tem respostas para como conduzir uma relação obrigacional. E você tem também a Lei 8.429, e ali essa lei que trata da improbidade diz respeito aos desvios do administrador público, e basicamente sobre 3 preceitos: enriquecimento ilícito, lesão ao erário e, por outro lado, agir contra os princípios legais, os princípios da administração pública. E nesse ponto, o administrador público enfrenta, então, os efeitos da lei, e ele poderá ser penalizado, não só pecuniariamente, mas também politicamente, com perda de função, improvisão de participar de pleitos eleitorais, perda de acesso ao crédito e bancos públicos, enfim. Este é o contexto em que ele está agindo com improbidade e os efeitos que ele vai enfrentar.
E é muito importante que nós façamos uma distinção entre o ato de improbidade e o ato ilegal. A conduta ilícita é não atender preceitos da lei, né? Tomar atitudes em que a lei não autorize. Isso é ilícito. E o ímprobo é sempre ilícito, mas o ilícito nem sempre é ímprobo. Para que haja um ato de improbidade, é necessário que tenha havido um enriquecimento ilícito ou causou lesão à administração pública ou deixou de observar os princípios da licitação. É nesse ponto que nós temos a definição de ilegalidade. Vejamos, por exemplo, uma licitação em que vocês em que se vê em face a regras do edital e que esse edital contempla condições em que atentam contra a lei. Isso é ilícito, mas nem sempre será ímprobo. Resta saber se houve prejuízo à administração pública a contratação naquelas condições do edital. Então, nós temos essas duas vertentes legislativas, o Estatuto das Licitações e a Lei de Improbidade. E, tratando diretamente da licitação, a contratação pelo poder público sempre exige um procedimento em que você traz os pretensos fornecedores para competir entre eles. E, certamente, o princípio da economicidade, ou seja, aquele que apresentar condições mais favoráveis à administração pública será o vencedor e terá, então, acesso a uma contratação. E para que ele possa participar, ele tem que enfrentar uma fase de habilitação, mostrar-se capaz de fornecer aquilo que a administração pública quer fornecido, e superada essa condição, todos, então, que estão competindo, que se tornam habilitados, estão empatados, e o ganhador será em razão do preço, salvo se a licitação for uma licitação de técnica e preço ou uma licitação eminentemente de técnica. É muito importante, quando vai se estabelecer uma licitação de técnica e preço ou apenas técnica, há detalhes, há pressupostos que podem invadir o campo da subjetividade. Não é? E, portanto, é fácil para o administrador público, é menos oneroso para ele, contratar sempre pelo menor preço. Porque, a partir daí, trata-se de um dado objetivo e ele não será chamado a responder por ter contratado um fornecedor por menor preço e que tenha dificuldades no curso do contrato. Para isso, existem as penalidades previstas no contrato, as garantias da administração pública. E a licitação, ela tem as suas modalidades. A concorrência pública, que é aquela de maior porte financeiro, né? A tomada de preço de porte menor e convite, que é realmente aquela licitação que está quase que a dispensar o procedimento licitatório, porque o volume envolvido é bem menor. E temos aí a figura do concurso, do leilão, mas aí nós já não estamos falando de fornecimento, é uma outra modalidade. E, por fim, no momento, na atualidade que nós vivemos, o pregão, que são procedimentos em que se facilita a licitação e, às vezes, até não são presenciais. São eletrônicos, são feitos por sites organizados com essa especialidade. E o pregão é uma modalidade de licitação que exige, para produtos que não exijam especificações, senão aquelas que estão no mercado. Né? E quando é que se pode dispensar a licitação? Nós temos duas circunstâncias. As relações de emergência, temos uma calamidade pública e uma bomba d'água que derruba um viaduto, não é? Ou um viaduto que não estava sendo conservado adequadamente, que vem abaixo, certamente que nós temos uma situação em que o trânsito fica comprometido, com um prejuízo enorme para a locomoção do cidadão. Não é? O transporte público comprometido e tudo mais. Então, tem que intervir imediatamente. E, para isso, então, a lei prevê a possibilidade de se promover a dispensa da licitação. Isso não significa que
administrador pode escolher qualquer fornecedor. Ele deve ter os cuidados, ainda que na situação emergencial em que ele se encontra, identificar um fornecedor e preços que tenham minimamente não, que tenham coerência com aqueles praticados no mercado. Isso não autoriza que o fornecedor pratique o preço ao talante da sua conveniência e da sua vontade de lucro. E a outra hipótese que nós temos é a inexigibilidade, quando então você vai verificar que ela é inexigível porque não existe competição. São produtos de um único fornecedor ou, às vezes, envolvendo uma notória especialidade. Também é necessário muito cuidado, porque, afinal, alguém que fica de fora dessa licitação, vendo uma contratação direta para considerar inexigível não haver competição, se apresente até mesmo ao Tribunal de Contas, impugnando essa contratação. Não, isso não é verdadeiro. Eu estou capacitado. Eu estou pronto para competir com quem está pronto a ser contratado. Às vezes até pedindo anulação da contratação. Costumo, como advogado, e quando sou chamado a opinar sobre essas figuras da dispensa e da inexigibilidade, e eu sempre dizendo isso em favor da administração privada, eu costumo pedir muita atenção, porque no momento em que você aceita uma contratação sem licitação, como contratado, você pode, no futuro, ser questionado sobre a ausência dos pressupostos para essa dispensa ou inexigibilidade, e aí se ver obrigado, às vezes, até mesmo a devolver o que já recebeu, ou até ser penalizado com a impossibilidade de permanecer contratando com a administração pública por um determinado período. Feita a licitação, nós temos, então, o contrato administrativo. E esse contrato administrativo, quando se trata de um objeto definido, o tempo dele é para o cumprimento da definição do objeto. Mas, às vezes, nós temos contratos, e isso é a grande maioria, dos chamados serviços continuados. Quando você, por exemplo, contrata serviços terceirizados, seja para vigilância, seja para limpeza, seja para transporte, e são contratos que são limitados no prazo a 5 anos, com uma possibilidade de ir para um 6º ano, desde que a administração pública justifique do porquê que não está fazendo uma nova contratação ao final de uma nova licitação ao final de 5 anos. E, como fornecedor, e aí é um ponto muito importante, vocês vão verificar todas as relações entre tomador e fornecedor, ou seja, a administração pública e o seu contratado, devem ser conduzidas e interpretadas com a supremacia do interesse público. Isso significa que o contratado, numa posição de inadimplemento do poder público, ele só poderá considerar o poder público inadimplente quando o inadimplemento de natureza financeira após 90 dias de atraso. E aí é uma questão que se pergunta, e o ente privado é obrigado a sustentar essa demora? Sim, está ali na lei, e quando ele entra para prestar o serviço, ele sabe disso, porque ninguém pode se excusar pela ignorância da lei. E até um outro problema, que às vezes esses 90 dias podem ser, não constituir razão para a cessação dos trabalhos, decisão do contrato ou a suspensão do fornecimento, se decorre de uma circunstância de calamidade pública, segurança pública, coisa semelhante. Já tive 2 situações bastante críticas. Uma delas no final do milênio anterior, 1998, 99, quando uma empresa incumbida de fornecer refeições pelo sistema de tickets para a Municipalidade de São Paulo, passados 90 dias, ela se viu numa situação em que ela alimentava cerca de 50 mil servidores públicos por dia pelo sistema de ticket. E a Municipalidade de São Paulo, naquela oportunidade, estava consideravelmente atrasada. Suspendeu-se o contrato, mediante notificação, e a Municipalidade
ingressa no judiciário dizendo que ela não podia deixar de contar com esse fornecimento e, afinal de contas, ela teria uma repercussão nos serviços públicos municipais e seus servidores não poderiam deixar de ser alimentados. O tribunal deu uma liminar em favor da municipalidade e aí eu fui sentar com os integrantes do órgão contratante e disse que, infelizmente, eu acho que teríamos uma desobediência. Não havia recursos para continuar reembolsando esses tickets que seriam entregues na empresa emissora dos tickets, mercê do fornecimento de refeições na cadeia de restaurantes credenciados. Fui ao tribunal pedindo que houvesse a revogação dessa liminar ao presidente, a quem competia, e aí, na oportunidade, fomos todos chamados no tribunal para verificar, então, o que fazemos. Ou seja, há um limite nessa questão de dizer que o ente privado tem que suportar os efeitos de uma calamidade ou de uma segurança. O segundo assunto foi no estado do Norte, toda a frota de veículos da polícia era fornecida por uma empresa que tem essa função de adquirir veículos e colocar em locação para entidades públicas. Da mesma forma, isso aconteceu, mas ali o tribunal entendeu que o município devia dar uma outra solução e não exigir que a empresa continuasse com os veículos locados sem receber a contraprestação atrasada por mais de 90 dias. Isso é muito importante que nós tenhamos presente, porque trabalhar com a administração pública exige paciência e capacidade financeira para suportar os eventuais problemas que ela possa ter no que diz respeito ao adimplemento das suas obrigações. E, portanto, esses são os elementos mais importantes que eu tinha nesse momento para oferecer a vocês. Doutor Adriano, certamente que se naquilo que eu convivo com ele no dia a dia, não são todos os dias, né, Adriano? Né? Mas, enfim, sabe que tem muito mais coisa a dizer, mas eu tenho para mim que, colocada a questão com essa síntese, eu transmitido o essencial e certamente que para vocês não há nenhuma novidade daquilo que estamos transmitindo. Mas é a síntese, né, doutor Adriano, daquilo que você terá à sua frente, junto à nossa comunidade santo-andreense. Santo-andreense ou andreense só, Leonardo? Oi, doutor Braz, é comunidade andreense. Andreense, perfeito. Desculpa a nossa falha. Mas você sabe que eu gostei da expressão, não é? Porque eu não tinha presente o meu convívio com o Santo André, não é um convívio do dia a dia. Então, por favor, aqueles que estão me ouvindo vão me perdoar por essa falha, tá bem? Imagina, doutor Braz, o senhor aqui é nosso convidado ilustre. Por favor, qualquer cometimento de alguma divergência de nomes assim é perdoável. Ótimo. Mas o que eu queria também salientar ao final é que aqueles que estão nos ouvindo e a comunidade de advogados de Santo André terão no doutor Adriano uma figura de bastante dedicação, conhecimento e uma coisa, doutor Leonardo e doutora Priscila, que eu acho fundamental: paciência. Não que nós tenhamos que, às vezes, não ter a disposição do nosso humor para os nossos colegas, mas eu falo paciência em função dos temas que a gente enfrenta juntos, né, Adriano? E a paciência é o caminho da solução, né? E nesse ponto vocês estão muito bem servidos. E quero concluir dizendo o seguinte, doutor Leonardo: esse trabalho de vocês é muito importante, porque vocês estão servindo a nossa Ordem dos Advogados do Brasil para que a Ordem dos Advogados do Brasil possa servir à advocacia, né? E nesse ponto, temos aqui um testemunho do que se pode fazer e o que se fará, especificamente agora no campo da comissão que o doutor Leonardo acabou de dar posse. Muito obrigado e fico à disposição se alguém quiser fazer alguma indagação.
Doutor Eu, Braz, muito obrigada pela brilhante palestra. O doutor Leonardo já se manifestou, então vou passar a palavra para o doutor Leonardo. eu só gostaria até de acrescentar, doutor Braz, eu fico feliz, né, com o convite que o nosso nobre colega, o doutor Adriano, ele teve aí essa feliz ideia de convidá-lo até como palestrante, né? E eu, na abertura dos trabalhos, doutor, eu faço sempre questão de mencionar a palavra paciência, porque, na verdade, é isso. A paciência é a solução para todos as nossas divergências, os nossos problemas, entendeu? E ainda mais, eu aprendi isso quando eu comecei a participar mais das atividades da OAB, né? Quando eu comecei lá no início, como um presidente de comissão de direito criminal, que é a minha área, né? E assim, a gente vai abrangendo, a gente vai conhecendo colegas. E o que eu sempre falo, até para os novos advogados, quando nós fazemos as entregas de carteira, né? A gente sempre ressalta assim o seguinte, que a OAB, ela é mais do que uma entidade, né? Eu acho que ela representa o que? Ela representa uma comunidade, tá? Muitas pessoas falam, né, Pri? Muitas pessoas falam que o advogado não é unido, que a classe não é unida. Eu acho que a gente tem que mostrar o contrário, porque a gente nasce aprendendo e morre aprendendo. Então, a gente sempre vai precisar de um ajudar o outro. O advogado, o seu colega, ele não é seu inimigo. Ele é seu amigo e sempre será o seu amigo. Então, eu acho que o trabalho das comissões ela é importante em cada subseção, porque não é em Santo André, aqui na regional tem em São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, são comissões atuantes também. Eu acho interessante isso porque o quê? Ela acaba unindo a classe, né? E é o que eu falei com o doutor Adriano quando ele se dispôs a presidir a comissão, eu fiz o convite, ele aceitou, sabe, ele tem um projeto para desenvolver dentro da comissão, é uma coisa linda, porque é voluntário. Quando uma coisa é voluntária, a pessoa estuda e ela quer dividir o aprendizado dela com um outro colega, sabe, é maravilhoso isso, é maravilhoso. Então, doutor Braz, eu gostaria de parabenizá-lo mais uma vez aqui, fazer menção à nossa diretoria, e falo em nome da doutora Andréia, da doutora Rosana, do doutor Rodrigo, do doutor Marcelo Firmino, do doutor Elton, toda a diretoria se sente honrada em recebê-lo hoje, em tempos de pandemia, infelizmente não podemos estar juntos, né? Mas, assim, aqui vai o meu abraço fraterno e volte quando quiser, por favor, doutor Adriano, convite o doutor Braz mais vezes. E agora a responsabilidade, a paciência está contigo, doutor Adriano. Parabéns mais uma vez, muito obrigado. E, Pri, fica contigo aí agora. Já fica o convite, doutor Braz, para comparecer pessoalmente aqui na nossa casa andreense. Doutor Adriano. Junto com o Adriano e quero vê-la. E os demais diretores, tá bem? Com certeza, será muito bem-vindo. Doutor Adriano, passo a palavra para o senhor para suas considerações finais e se tiver alguma pergunta. Uhum. Bom, eu vou começar mais uma vez agradecendo de novo a todos que estão aqui assistindo a gente, agradecendo de novo a doutora André Tartucci, a doutora Leonardo, a doutora Priscila, que foi quem eu conversei desde o início, né, doutora, antes mesmo da pandemia, ao doutor Braz, pelas palavras, nesse tempo de convívio nosso, em dia a dia de trabalho, eu tive muito a aprender, inclusive muito dessa paciência, eu tive muito com um espelho com o senhor, porque parecia que a situação às vezes complicava, eu olhava para o senhor estava naquela paz, tranquilidade, então isso, você fala, pô, vamos tentar ir mais com calma, mais desse jeito, então, para mim é uma honra. Eu espero que esse seja o início de uma longa caminhada. Eu sei que não é fácil, eu sei que a luta nossa do dia a dia, ela é dura, mas ela é muito proveitosa e a gente valoriza muito a conquista. Essa é uma conquista, eu acho que não só para mim, mas para todos, para a subseção, para todos os colegas advogados. Eu gostaria de agradecer também ao Rafael, né, que faz parte também da comissão. E é isso. E aí tem uma perguntinha para o Dr. Braz.
Se me permite, doutor, né, é algo que às vezes eu me pego pensando no dia a dia, porque eu vivo isso já há 10 anos. Então, eu sou da época ainda do pregão presencial, em que era tudo resolvido na hora. Agora nós estamos na fase do pregão eletrônico. Mas eu, às vezes, fico me pegando muito com relação à burocracia, a questão do menor preço, porque eu vejo, eu entendo que nem sempre o melhor preço deve prevalecer, porque a gente vê muita contratação de empresa que acaba não honrando o seu compromisso, ou ela acaba prestando um mau serviço, porque provavelmente ela não estava qualificada a atender aquele serviço. Então, uma pergunta que eu faço, no entendimento do senhor, o senhor entende que a burocracia com relação à documentação, regularidade das empresas, prestadoras de serviço, não só as CNDs, mas a documentação como um todo, os órgãos de controle, os órgãos de classe, o senhor entende que isso é válido ou você acaba amarrando um pouco o processo, diminui a competição e acaba trazendo um prejuízo para o erário? Qual que é a opinião do doutor nisso? Pois é. Bom, primeiro eu quero fazer um reparo. Eu não me considero transmissor de conhecimentos. Eu considero, sim, que nós juntos somamos os nossos conhecimentos, né? E é verdade, eu acho que todos, o Leonardo, eu sou seguramente o mais velho, até quem com idade para ser pai de todos vocês, não é? Na altura dos 70 anos que eu alcancei há 3 meses atrás. Mas, Adriano, há uma coisa muito perversa nessa competição, e às vezes até eu vejo os leiloeiros, os pregoeiros, né, fazem o pregão, a jactância deles de conseguir baixar o preço, né? E ali você vê gente competindo que nem sempre fez a conta certa, né? O processo, a disputa é objetiva, né? Os limites da responsabilidade de cada um não é medido, não são medidos esses limites pelo pregoeiro, né? E o que se vê depois é o dia seguinte, o chamado day after, né? Ou seja, não vai conseguir prestar o serviço. Existe um procedimento de saneamento, porque ele não vai conseguir prestar o serviço, vai romper o contrato, vai ficar impedido de participar de novos pregões. Mas até aí a administração pública teve o seu prejuízo. O trabalho que se inicia, o trabalho que se interrompe, né? As condições que eles vão ter que, enquanto promove uma nova licitação, uma contratação emergencial, enfim, não é bom. Como resolver isso? Eu diria a você, Adriano, que isso é uma utopia. Nós precisamos de ter a responsabilidade dos ofertantes e não ficar naquela disputa agressiva, ruinosa, né, predatória, né? Então, o Brasil é um país em que nós temos uma cultura da oportunidade e que muitos confundem com oportunismo, né? E aí é que vem a tragédia sob o ponto de vista da continuidade dos serviços públicos, né? Então, fazer algo contra isso é apenas o episódio vai dar lugar ao impedimento de que esse ofertante que não viu limites na sua disputa, né, deixe de participar de uma nova licitação. Essa limpeza é uma limpeza que, infelizmente, ou seja, afastar esse licitante, não vejo isso como uma solução, porque logo vem outro. Às vezes ele mesmo vem travestido, não é? Uma figura de que não é ele, mas que alguém que ele elegeu, né? Que muita gente chama de laranja, eu chamo de fiduciário, né? Ou seja, alguém que ele confiou que possa falar em nome próprio, mas por trás está o cidadão que teve já uma falta com a administração pública e não pode comparecer porque está impedido objetivamente de participar. Tá bom, doutor. Obrigado.
Dr. Leonardo, primeiro eu queria dizer que é uma honra fazer parte dessa diretoria e lhe passo a palavra para suas considerações finais. Viu, Pri? Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu estou recebendo uma mensagem aqui do Dr. Rafael, que é um colega nosso, milita também na área aí, né, de licitações aí, também é colega de causídico, juntamente com o Dr. Adriano e o Dr. Braz. Eu pedi para ele enviar uma mensagem pelo chat, Priscila. Se você recebeu a mensagem... Não recebi. Tá, então eu posso fazer a pergunta dele para o Claro. Dr. Braz por aqui? Claro. Tá. O Dr. Rafael, ele pergunta o seguinte, Dr. Braz, como o senhor vê a questão da precatória, do precatório, né? Infelizmente, diversas prefeituras, agindo de má fé, próximo de encerrar o contrato, para de pagar, sabendo que aquele valor devido vai para o precatório. Isso eu vi muito, aí ele fala, né, a opinião dele, né? Ele viu muito em 2015 e está vendo acontecer agora, também em 2020. E aí ele pergunta, ele para de pagar e orienta as empresas a entrar com ação, pois não vão receber. Só que eles sabem que vai para o precatório. Como ele vê essa situação? Como o senhor vê? Como o senhor entende essa situação, doutor? Por favor. Doutor Leonardo, cumprimento o doutor Rafael por mim. Bom, é trágico, porque você não tem outro caminho, não é? Você sabe que você enfrentar... Olha lá, o doutor Rafael está se pronunciando agora no chat. Sabemos que a administração pública ela não tem o poder dela de transacionar bastante relativo. A rigor, ou ela paga a obrigação tal qual assumida no contrato, ou, se ela está inadimplente e não for possível aguardar o adimplemento dela, e aí você tem todos aqueles critérios, inclusive a ordem legal temporal, né, das prestações que o órgão público deve, não pode pôr ninguém à frente, tem que atender a uma fila. Então, você só tem como caminho a solução da ação judicial e que vai terminar em precatória. Isso é um desastre, mas eu não vejo solução para isto, né, na medida em que a transparência da disputa pelo pagamento, a solução, a divergência que se instala pelo inadimplemento e a solução que venha a ser dada pelo judiciário entra numa fila. Eu até costumo dizer que você tem administrações, atualmente, nós temos o próprio Estado de São Paulo, para falar bem, a gente pode falar o município, né? As prefeituras do ABC, né? Estão numa situação muito melhor do que já estiveram, né? Não tenho visto demandas no sentido de cobrar dos órgãos públicos, seja do Estado, seja da Grande São Paulo, com a reiteração que nós tínhamos lá atrás. Mas não há um outro caminho senão ingressar em juízo. Mesmo porque, se você não ingressa em juízo, você corre até o risco de ter prescrito o seu direito, que passados 5 anos extingue-se o direito de cobrar. Ok, doutor Braz, muito obrigado aí por esse esclarecimento e um abraço para o doutor Rafael também. É com você, Priscila. Doutor Leonardo, alguma consideração final? Não, eu acho que o que eu tinha que falar, os meus agradecimentos, as minhas considerações, eu fiz aí durante a instalação da comissão. Muito obrigado. Agora a gente vai terminar essa e a doutora Viviane me chamou aqui que eu vou ter que fazer a abertura de uma outra pelo Instagram, né? É a outra lá do processo civil. Tá ok, doutor? Bom final de semana. Adriano, bom final de semana. Obrigada, doutor Braz. Seja muito bem-vindo. Doutor Adriano, parabéns. Doutor Leonardo, gratidão. Eu dou por encerrado o evento. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada a todos que participaram. Eu agradeço, tchau. Uma boa noite. Boa noite.